Imagine existir antes mesmo dos dinossauros, sobreviver a extinções em massa, atravessar mudanças climáticas gigantescas e continuar dominando os oceanos até hoje praticamente sem precisar mudar. Parece impossível. Mas existe um animal que fez exatamente isso? Os tubarões estão entre as criaturas mais antigas e perfeitas da natureza. Enquanto milhares de espécies desapareceram ao longo de milhões de anos, eles continuaram vivos, caçando, evoluindo apenas o necessário, sobrevivendo onde gigantes foram exterminados. Mas aqui está a pergunta mais assustadora. O que faz uma criatura sobreviver por tanto tempo quase sem precisar mudar? Nos próximos minutos você vai descobrir como os tubarões se tornaram uma das maiores máquinas biológicas da natureza, porque cientistas dizem que eles chegaram perto da perfeição evolutiva, e como conseguiram sobreviver a eventos que apagaram quase toda a vida do planeta. Mas existe algo ainda mais impressionante. Quanto mais os cientistas estudam os tubarões, mais percebem que eles são muito mais inteligentes, eficientes e misteriosos do que imaginávamos. Então fique até o final, porque depois desse vídeo, o oceano nunca mais vai parecer o mesmo. Hoje, quando pensamos em tubarões, a maioria imagina dentes gigantes, ataques e cenas assustadoras. Mas a verdadeira história deles começa muito antes do medo humano existir. Os primeiros ancestrais dos tubarões surgiram há mais de 400 milhões de anos. Isso significa que eles já existiam antes mesmo das primeiras florestas modernas aparecerem no planeta? Imagine isso. Enquanto a Terra ainda parecia um mundo alienígena, eles já dominavam os oceanos. E o mais absurdo, a estrutura básica deles já era incrivelmente eficiente. Ao longo de milhões de anos, milhares de espécies surgiram e desapareceram. Animais gigantescos dominaram o planeta e depois foram extintos. Mas os tubarões continuaram vivos. Isso acontece porque a evolução não busca criar o animal mais forte. Ela favorece o que funciona melhor. E os tubarões funcionavam quase perfeitamente. O corpo deles é uma verdadeira obra de engenharia natural. Tudo foi moldado para a eficiência máxima. O formato hidrodinâmico reduz resistência na água. As nadadeiras fornecem estabilidade e velocidade. A cauda gera impulso poderoso. E cada detalhe parece projetado para transformar movimento em eficiência. Mas existe algo ainda mais impressionante. Os tubarões não possuem ossos como nós. O esqueleto deles é feito principalmente de cartilagem, mais leve, mais flexível, mais eficiente para nadar. Isso reduz peso e aumenta a agilidade. Enquanto muitos peixes dependem de força bruta, os tubarões dependem de precisão, e talvez seja exatamente isso que os tornou tão resistentes ao longo da história. Eles economizam energia, aproveitam cada movimento, são predadores criados para durar. Mas se existe algo realmente assustador nos tubarões, são os sentidos deles, porque esses animais parecem literalmente feitos para caçar. O olfato é extremamente poderoso. Eles conseguem detectar pequenas quantidades de substâncias na água a enormes distâncias. Mas existe um mito importante aqui. Muita gente acredita que um tubarão enlouquece ao sentir sangue imediatamente. Na realidade, eles analisam inúmeras informações do ambiente antes de atacar. E muitas espécies nem sequer têm interesse em grandes animais. Mas existe um sentido ainda mais inacreditável. Os tubarões conseguem detectar campos elétricos. Todo ser vivo produz sinais elétricos. Os batimentos do coração, os movimentos musculares, tudo gera pequenas cargas elétricas. E os tubarões possuem órgãos especializados chamados ampolas de Lorenzini. Esses órgãos funcionam como sensores extremamente avançados. Mesmo escondida sob areia, uma presa pode ser localizada. Mesmo no escuro total, eles conseguem sentir vida ao redor. É quase como um superpoder biológico. Enquanto humanos dependem principalmente da visão, os tubarões enxergam o oceano de formas muito mais complexas. E isso ajudou esses animais a sobreviverem por eras inteiras. Mas sobreviver milhões de anos exigiu enfrentar catástrofes gigantescas. A Terra passou por extinções em massa que destruíram a maior parte da vida. Uma delas eliminou cerca de 90% das espécies marinhas. Outra exterminou os dinossauros. Oceanos mudaram completamente, temperaturas subiram e despencaram. Níveis de oxigênio alteraram drasticamente. Mesmo assim, os tubarões continuaram vivos. E isso revela algo fundamental. Eles não dependiam de apenas um tipo de ambiente, nem de uma única presa. Ao longo do tempo surgiram espécies extremamente diferentes. Tubarões gigantes, tubarões pequenos, espécies de águas profundas,
espécies costeiras, espécies adaptadas ao frio extremo, espécies tropicais. Essa diversidade aumentou enormemente as chances de sobrevivência do grupo inteiro, enquanto animais muito especializados desapareciam. Os tubarões permaneciam adaptáveis, e talvez a prova mais impressionante disso seja o Megalodon, o maior tubarão predador que já existiu. Uma criatura colossal que podia ultrapassar 15 metros de comprimento. Imagine um predador do tamanho de um ônibus nadando nos oceanos antigos. O Megalodon dominou os mares por milhões de anos, caçava baleias primitivas, gigantes marinhos, praticamente não possuía inimigos naturais, mas até ele desapareceu. E isso prova uma coisa importante: nem mesmo os predadores mais poderosos estão acima das mudanças do planeta. O oceano mudou, as temperaturas mudaram, as presas diminuíram e o gigante desapareceu. Mas os tubarões menores continuaram vivos, mais adaptáveis, mais eficientes energeticamente, mais preparados para mudanças. E isso mostra algo fascinante sobre evolução. Sobreviver não significa ser o maior, significa conseguir se adaptar. Mas apesar da fama assustadora, a maioria dos tubarões não representa ameaça para humanos. Existem mais de 500 espécies conhecidas. Muitas são pequenas, outras vivem em profundidades onde humanos raramente chegam. Algumas se alimentam apenas de plâncton. O gigantesco tubarão-baleia, por exemplo, é praticamente um gigante pacífico. Pode ultrapassar 12 metros. Mesmo assim, se alimenta filtrando pequenos organismos. Já o tubarão-duende parece uma criatura alienígena das profundezas. Seu focinho alongado e mandíbula projetável assustam até cientistas. O tubarão-martelo possui uma das visões mais interessantes do oceano. O formato da cabeça aumenta o campo visual e melhora a detecção elétrica. Cada espécie revela uma solução evolutiva diferente, mas todas compartilham eficiência absurda. E existe outra característica impressionante. Alguns tubarões nunca param completamente de nadar, porque certas espécies precisam manter a água passando pelas brânquias constantemente para respirar. Imagine viver a vida inteira em movimento, sempre avançando, sempre atento, sempre caçando ou evitando ameaças maiores. É uma existência brutal, mas perfeitamente adaptada ao oceano, e talvez nenhum tubarão represente melhor o medo humano do que o grande tubarão branco. Silencioso, gigantesco, preciso. Seu corpo é praticamente um míssil biológico. Ele consegue detectar vibrações a enormes distâncias. Analisa movimentos na água, aproveita velocidade explosiva. Muitos ataques acontecem de baixo para cima, em segundos, sem aviso. Mas até mesmo o grande tubarão branco enfrenta dificuldades atualmente. A pesca excessiva reduziu populações, redes capturam indivíduos acidentalmente, mudanças climáticas alteram rotas migratórias. E o mais irônico, um animal que sobreviveu centenas de milhões de anos talvez agora enfrente sua ameaça mais perigosa. Os humanos. Milhões de tubarões são mortos todos os anos, principalmente por pesca. Em algumas regiões, populações caíram drasticamente. E isso preocupa cientistas do mundo inteiro, porque os tubarões desempenham um papel fundamental nos oceanos. Eles controlam populações de outros animais marinhos, mantêm equilíbrio ecológico, removem indivíduos doentes. Sem predadores assim, ecossistemas inteiros começam a se desequilibrar, e isso afeta toda a cadeia alimentar. Mas apesar das ameaças, os tubarões continuam impressionando pesquisadores. O tubarão da Groenlândia, por exemplo, pode viver centenas de anos. Alguns especialistas acreditam que certos indivíduos vivos hoje nasceram antes de muitas revoluções históricas acontecerem. Imagine isso, um animal nadando silenciosamente nas profundezas há séculos, testemunhando mudanças humanas sem sequer perceber nossa existência. É quase impossível compreender completamente quanto tempo os tubarões sobreviveram na Terra. Eles atravessaram eras inteiras do planeta. E talvez seja exatamente isso que faz essas criaturas parecerem tão assustadoras. Quando olhamos para um tubarão, estamos olhando para um sobrevivente ancestral, uma criatura moldada por centenas de milhões de anos de evolução brutal. Um predador que enfrentou catástrofes globais e continuou existindo, enquanto civilizações surgiram e desapareceram, enquanto continentes mudaram, enquanto espécies inteiras viraram fósseis. Os tubarões continuaram nadando silenciosamente pelos oceanos, caçando, sobrevivendo, evoluindo apenas o necessário. Talvez a verdadeira razão pela qual eles mudaram tão pouco seja simples. A natureza já havia criado algo extremamente próximo da perfeição. E quando um predador se torna tão eficiente,
O próprio tempo deixa de ser um inimigo? Se você chegou até aqui, comenta agora. Predador ancestral. E se inscreve no canal porque no próximo documentário você vai descobrir como as orcas desenvolveram estratégias de caça tão inteligentes que até grandes tubarões fogem delas. E acredite, o oceano guarda criaturas ainda mais assustadoras que os tubarões.